Hoje nós estamos visitando uma marcenaria aqui na cidade de Teixeiras, propriedade do senhor Alisson, que trabalha com móveis planejados. Isso. Móveis planejados utilizando painéis de madeira, principalmente MDF e tantos outros. A marcenaria dele, ela respeita aspectos, segue aspectos ergonômicos, isso o que é muito importante por causa da questão de acidentes. Como que funciona a nossa dinâmica. Aqui nós temos a esquadrejadeira, que faz os cortes, e os painéis já ficam armazenados aqui, próximo já à máquina. Uma vez que esses painéis são cortados no tamanho, eles passam já para um outro ambiente. Isso aqui é tudo área de manejo, de corte. Todas essas mesas aqui servem para fazer o manejo. Uma vez que os cortes são feitos, essas mesas já ajudam no processo de corte. Certo. Aqui nós temos a parte de filetamento, onde nós fazemos os cortes das fitas. Um detalhe bem interessante que a gente não vê quase em marcenaria nenhuma, idealizado pelo Alisson. Dá uma demonstrada. Aqui nós puxamos já a fita. Aqui. Temos aqui já o adesivo, a fita. Ó, já sai já com cola. Simples, já com a cola e depois corta lá na frente. Corta na frente. Aqui eu já faço a medição. E agora nós vamos para a parte da montagem. Inclusive nós já temos vários móveis aqui em processo de acabamento. Esse aqui é o setor de montagem. É onde nós fazemos a montagem e acabamento das peças, né? Com as mesas já devidamente revestidas para proteger, para não danificar o material. Os nossos materiais auxiliares já ficam todos já em posição de uso. Aqui, tudo devidamente organizado. Todas as tomadas que nós precisamos já estão em pontos estratégicos aqui para facilitar o manuseio das nossas ferramentas. E daqui já sai direto para a casa do cliente, já tudo embalado, tudo já conferido, e já vai para a casa do cliente. Aqui nós temos um material, um painel de madeira, uma chapa de madeira, MDF, extremamente usada na confecção de móveis planejados. Vai ser objeto de um novo vídeo futuro nosso, falar sobre a produção dessas chapas, desses painéis MDF e também MDP, mas lá na frente e tantos outros, certo? Inclusive compensados. Mas para móveis planejados são sempre sendo usados MDF. Bom, o MDF, são grandes empresas, porque o investimento aí é muito elevado, são 300 milhões de reais para uma construção, ou até mais, ou menos. Aí depende, então, o pessoal tem que ter uma grande quantidade de dinheiro para bancar todo um processo. Porque nós temos o seguinte, não é só a fábrica em si, ela depende da matéria-prima que é produzida no campo. E essa matéria-prima produzida no campo, ela vem sendo trabalhada há muitos anos. Por exemplo, algumas empresas no início trabalhavam com pinos e eucaliptos. Depois foram verificando que o pinos demorava muito a idade de corte, 12 anos, enquanto eucaliptos era 10, depois foram diminuindo, trabalhando bastante com eucaliptos e chegaram a 6 anos. Pode chegar a 5,5, 5 anos e meio, 5, pode, porém a densidade da madeira fica muito baixa, então na hora do processamento da madeira em si, dentro da indústria, fica dificultado. Então, por isso, algumas empresas preferem ficar trabalhando com material com 6 anos de idade. Plantio.
eles têm que plantar, cortou o povoamento hoje, eles têm que trabalhar já de agora, ficam só os tocos, fileiras de tocos, então eles fazem o plantio, alinhamento, faz tudo de novo, trabalhando no solo, trabalha o solo, e depois desse solo trabalhado, quer dizer, subsolagem, depois colocam adubo, certo? E algumas empresas têm o mapeamento de toda a sua área, às vezes 800 hectares, 500 hectares, mas está tudo mapeado em termos de solo. Então, um tem NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, 5, 10, 15, o outro é 30, 20, 10, e às vezes tem que usar até um micronutriente, uma coisa desse tipo. Tá? Então eles têm tudo mapeado. Então estão trabalhando aqui hoje, tiraram a madeira, vão fazer plantio, o pessoal volta ao almoxerifado lá, o setor de adubo. Eu vou trabalhar no povoamento XYZ, tem a denominação interna clássica de todas as empresas. Vamos supor, XYZ, bom, ele já tem lá. Então você vai precisar de tantos quilos de superfosfato, mais isso, mais aquilo, NPK. Traz para aqui, vem a máquina e distribui. Depois vem o plantio. Aí tem que ter um viveiro, e esse viveiro tem que trabalhar com uma série de outras coisas lá, no sentido de trabalhar com a muda para ela ficar sem problema algum para ir para o campo. Está apta a ir para o campo? Isso depois de muito trabalho? Então trazem as mudas e o pessoal vai com uma matracazinha plantando essas mudas. Ao plantar essas mudas, eles gastam 3 segundos a 4 segundos, porque só bate no chão, coloca o material aqui, levanta e acerta com o pé. É muito rápido e vai passando. Depois vem o pessoal da água, jogando água. Depois vem o pessoal da formiga. Uma série de outros detalhes. E no final, depois de 6 anos, o pessoal já sabe. Depois de 6 anos eu volto aqui. Nós voltamos aqui. Aí já tem a árvore pronta. E depois transporta para a indústria. Então você tem a parte de campo como fomento, para produção de matéria-prima. E entrega essa matéria-prima para a indústria viabilizar esses materiais. E na hora de viabilizar, desintegra, aí passa o processo os picadores, transforma em cavaquinhos. Esses cavacos são passados em vários locais, por exemplo, passam por um tratamento termomecânico. Termomecânico quer dizer a parte mecânica de triturar e outra de aquecer. Aquecido esse material, a madeira fica mais maleável, então ela é desintegrada. Então a madeira foi produzida pela natureza, toda integrada, e aqui é desintegrada em fibras. Esse material, então, vai ser secado, passa no secador. Depois do secador, uma série de outros. Aí ela chega aquela massa lenhosa que fica perto de correias transportadoras, porque aqui na frente tem uma prensa. Essa prensa é variável de tamanho, 41 metros, etc. E tem uma empresa em Agudo, São Paulo, que ela tem mais de 74, 77 mais ou menos, não me lembro bem agora, metros de comprimento. Então, passa aquela quantidade de material que vai saindo aqui. Essa madeira recebe também um tratamento químico com adesivos. Então fica aquela massa lenhosa. Então lá para trás ficou toda a engenharia florestal trabalhando para produzir essa massa lenhosa que é encolada com adesivo, colocado aqui e a prensa vai agindo. Lá na frente ela vai ser cortada. Se for cortada assim, tem que esperar. Então, como é o corte? Ela avança 1 milímetro. Então, ela chega para frente e vem um corte aqui. Avança um pouquinho mais, então ela vai avançando a serra vai cortando esse material e ele vai andando. Até chegar aqui, em que não há mais corte, passa e depois volta por cima, etc. Então chega lá na frente, tudo cortado, e a chapa já pronta, agora ela vai ter que ser, pelo fato de
ter trabalhado com adesivo aqui, esse adesivo ele foi prensado, mas prensado a quente. Então existem as reações de cura dessa cola aqui, para aglutinar aquelas fibras de madeira. Então esse material, lá no final, na ponta lá, ele é colocado por meio de máquinas próprias, colocados grande quantidade, e é colocado em locais próprios para ficar ali reagindo, certo? E esse local fica mais ou menos uns 10 dias, isso é variável de acordo com a cola, com a encolagem, com a empresa, etc. Fica ali. Depois daquilo ali, daquele depósito, aí aquilo vai ser vendido. Aí vai transporte, a viabilização, nota fiscal, etc., e transporta e leva da fábrica. Então isso aí a gente, em aulas práticas com estudantes nossos lá da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá, a gente mostra tudo isso. Então o estudante entra com uma determinada visão e depois sai com outra totalmente mais larga, porque ele viu que na empresa ele tem uma noção mais aproximada da realidade relativa a uma indústria florestal. Bom, então, professor, com relação às mudanças que ocorreram nos últimos anos, em relação ao uso da madeira maciça, e hoje nós temos aqui os painéis, conforme mencionado aqui na nossa conversa, como que o senhor vê esse processo de evolução do uso da madeira maciça para o MDF? Não, perfeito. Bom, as grandes empresas são aquelas que produzem esses painéis, porque eles exigem alta tecnologia, elas estão sempre implementando novas medidas técnicas, no sentido de sempre aprimorar cada vez mais a produção desses painéis e sempre observando aquela relação custo-benefício. Certo? Então, por exemplo, um painel que era chamado de aglomerado. Sim. Aí depois mudaram para MDP, Medium Density Particle Board. Então o aglomerado era feito de partículas e continua sendo feito, porém chegaram à conclusão de que deviam mudar e mudaram o adesivo. Certo? Então esse adesivo hoje é a base de melamina e estão produzindo de maneira mais eficiente este painel que anteriormente, há uns anos atrás, foi muito usado, mas começou a dar muito problema, porque ele pegava água, dava problema na hora. O MDF também, mesma coisa. Então eles estão usando adesivos mais compatíveis com a realidade de uso dessas fibras de madeira. Correto. Que está acontecendo hoje. Correto. Por isso essas chapas produzidas são de maneira melhor em termos de qualidade em relação ao que era produzido anteriormente de MDF e de MDP ou aglomerado. Bem, e eu vejo uma coisa interessante nesse processo, porque no início da fabricação dos móveis, eles eram feitos de compensado, certo? E era necessário revesti-los com fórmica, por exemplo. Certo. Né? E hoje nós já recebemos os painéis, como a gente pode ver aqui. Vou até tirar o plástico aqui para a gente ver o que tem aqui por baixo. Isso aqui é só uma proteção. Certo. Eu já recebo o material devidamente laminado. Certo. Ou seja, não há mais a necessidade de fazer a colagem de, por exemplo, o que era usado no caso era a fórmica. Isso. Né? Então isso facilita muito o nosso trabalho e aumenta as opções de acabamento. Certo. Quer dizer, hoje todos os painéis que nós recebemos não há mais a necessidade de fazer nenhum tipo de colagem sobre o material. Certo. Então isso é um avanço na questão de qualidade e dando mais opções de cores e de texturas também. Certo. E aqui nós temos um material, por exemplo, que é liso. Você pegar o catálogo que é fornecido pelo fabricante,
você vai ter, além de diversas cores, você tem diversas texturas. Certo. Então, hoje, nós falamos anteriormente que as empresas estão sempre às vezes detalhes de produção, produtividade, uma série de detalhes, e também levando em consideração, lógico, a relação custo-benefício. E o outro lado, exatamente com vocês lá na parte final, na hora de produzir o móvel para outras pessoas utilizarem. Isso. Então, esse material, esse material, o MDF, ou então aglomerado, anteriormente MDP, esse material era trabalhado de uma maneira, agora de outra. E chegaram à conclusão de que essa parte, essa película colocada aqui, dá um ganho absurdo de qualidade no produto. Então passaram a produzir. Pode ter um custo a mais? Tem, mas em compensação, quando o senhor produz um móvel, o senhor produz um móvel de melhor qualidade. Correto. E isso veio lá da empresa, que se responsabiliza por apresentar esses tipos de novos produtos. Sim. Então aqui está totalmente liso, mas está impermeabilizado. O outro está meio corrugado para dar um aspecto estético melhor. Às vezes agrada um, não agrada outro, mas tudo bem. Mas de qualquer maneira está impermeabilizado também. Então a qualidade desse painel em relação ao que era, ele sofreu um upgrade. Ele melhorou de maneira excelente. O Alisson, pelo que a gente percebe, você teve um cuidado muito grande em construir essa marcenaria. Agora, e a gente está vendo ali o aspecto ergonômico. Aqui, uma outra característica interessante que a gente vê, organização e também mais próximo de uma sala de aula, vamos dizer assim, aula prática. Sim. E quando você fez essa marcenaria, idealizou tudo aqui, você já nos falou, qual o objetivo seu maior aqui? Então, todo esse trabalho foi feito pensando em criar um processo de marcenaria escola. Então, esse ambiente foi pensado com o objetivo de, além de facilitar o nosso trabalho no dia a dia, que realmente facilita o aspecto de organização, de limpeza, de ergonometria, mas principalmente de dar oportunidade aos jovens de estar aqui aprendendo uma profissão. Então esse ambiente, além de uma marcenaria tradicional que fabrica móveis planejados, o nosso intuito é de utilizar esse espaço como sala de aula. Que ótimo, parabéns. Inclusive estamos contando com o apoio da Prefeitura Municipal de Teixeiras, que pode nos apoiar nesse processo, de transformar isso aqui numa marcenaria escola, utilizando o ambiente que foi feito já com essa finalidade. Ótimo, isso aí vem de encontro a determinados aspectos sociais, por exemplo, trazer juventude para dentro de determinados ambientes, tipo este aqui, uma marcenaria escola, e aí iniciar uma nova profissão para uma pessoa. Isso. Que às vezes está tentando fazer uma coisa ou outra, mas nem sabe o que fazer, e será um trabalho de maneira simplesmente espetacular, excelente para a juventude aqui da cidade de Teixeiras. Sim. Ótimo. Lembrando que nós temos aqui um polo moveleiro. Temos o polo moveleiro de Ubá, e aqui hoje nós já temos muitas marcenarias. Falta-se muita mão de obra. Existe uma necessidade imensa de mão de obra especializada, e eu vejo, conversando com outros marceneiros, toda marcenaria hoje, a principal dificuldade dela é com mão de obra qualificada. Você encontra ajudantes sem experiência, mas é muito difícil você encontrar pessoas com habilidade para vir aqui e confeccionar um móvel. E também, às vezes, a pessoa quer um trabalho e se engaja na primeira porta que se abriu. Isso. Então, mas se ele tivesse passado por uma marcenaria escola, tipo esta aqui, ele já teria uma
seria um treinamento totalmente diferenciado de outras pessoas. Sim. Isso é extremamente importante. Sim. Acho que a Prefeitura de Teixeiras deveria, sim, utilizar este espaço seu aqui e colocar jovens aqui para aprender a profissão, que nós estamos realmente precisando. Bom, professor, então aqui nós temos como exemplo esses móveis que estão aqui hoje, que foram feitos por mim, e por meio desse processo de aprendizagem, os alunos que vão passar por aqui vão ter condições de fazer qualquer tipo de móvel planejado, com acabamento fino. Esse é um móvel, vamos dizer, de alto padrão, né? Você vê que ele tem as portas aqui funcionando por dentro, são os acabamentos bem finos, e o profissional que sair daqui, ele vai sair com condições de trabalhar com qualquer tipo de material e realizar qualquer tipo de projeto de móveis planejados. Ótimo. Tá? Esse aqui é um exemplo de um projeto que nós estamos concluindo, está em fase de acabamento, e que nos próximos dias já vai estar instalado na casa do cliente. E todo esse trabalho que chega para nós, através dos nossos clientes, poderão ser utilizados como material de ensino para os nossos alunos aprenderem através desses projetos, do início ao fim do processo. Podemos reparar a organização de maneira bastante simples e objetiva e também ergonômica, tudo bem organizado em todos os aspectos aqui da sua marcenaria. Obrigado. O senhor está de parabéns. Obrigado. Tá? Nós queremos agradecer sinceramente essa oportunidade que o senhor nos deu de estarmos aqui visitando uma marcenaria escola, objetivando ensinar aos jovens uma nova profissão. Isso é extremamente salutar, excelente para a nossa cidade, Teixeiras, Minas Gerais, e isso deve ser multiplicado em outros municípios. Correto. Porque há uma necessidade muito grande de mão de obra, não só na marcenaria, mas em outros campos, para agregar valor às pessoas humanas jovens. Sim. Então, o trabalho de vocês é simplesmente espetacular. Obrigado. É um exemplo de qualidade, um exemplo excelente para todos os nossos jovens. Inclusive, um outro detalhe à parte: os nossos ex-alunos ou alunos que estão ainda lá na universidade poderão ter, com esse vídeo, com esta visita nossa, visita técnica aqui a esta marcenaria sua, eles vão ter uma noção bastante aprimorada a respeito do que deve ser uma indústria de móveis, com móveis planejados. Correto. Isso é extremamente importante também para a vida daqueles que estão lá na academia, que estão na universidade. Correto. Ter uma verdadeira aula prática aqui. E isso é extremamente importante para o ensino-aprendizagem. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Agradeço pela visita. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu.